Meu nome é Jarvis Araújo e eu vou falar sobre as características do Cassandra. O Cassandra é distribuído. Cada nó no cluster tem a mesma função. Os dados são distribuídos pelo cluster para que cada nó contenha dados diferentes. Mas não há mestre, pois cada nó pode atender a qualquer solicitação. Projetado para ter taxa de transferência de leitura e gravação aumentando linearmente à medida que novas máquinas são adicionadas, com o objetivo de não haver tempo de inatividade ou interrupção dos aplicativos. Tolerante a falhas e alta disponibilidade. Os dados são replicados automaticamente para vários nós para tolerância a falhas. A replicação em vários datacenters é suportada. Nós com falha podem ser substituídos sem tempo de inatividade. Consistência ajustável. O Cassandra é tipicamente classificado como um sistema AP, o que significa que a disponibilidade e a tolerância da partição são geralmente considerados mais importantes que a consistência no Cassandra. Coluna orientada ao armazenamento de chave-valor. No Cassandra, os dados são indexados por uma chave do tipo string. Essa chave referencia uma linha, onde os dados se encontram, sendo que em cada linha os dados são divididos em colunas e famílias de coluna. Linguagem de consulta. O Cassandra introduziu a Cassandra Query Language, CQL. O CQL é uma interface simples para acessar o Cassandra como uma alternativa à tradicional SQL. Campos são criados por demanda em tempo de execução da aplicação. Hierarquia do Cassandra, ou modelo de dados. A hierarquia dos bancos relacionais segue esse fluxo: banco, tabela e coluna. No Cassandra acontece de forma semelhante, onde no topo temos o keyspace, família de colunas e a coluna. Essa, por sua vez, é composta por um bloco com 3 informações: o nome do campo, o seu valor e o timestamp. Arquitetura. Segundo o teorema de Kepler, um sistema de banco de dados somente pode abranger 2 itens, entre consistência, disponibilidade e tolerância a partições. Entre essas três opções, o Cassandra garante a disponibilidade dos dados e a tolerância a partições. Exemplo de CRUD no Cassandra, que é semelhante à linguagem SQL. O que o Cassandra não suporta? Há as seguintes limitações na linguagem de consulta Cassandra SQL. CQL. CQL não oferece suporte a consultas de agregação como max, min e AVG. CQL não oferece suporte a consultas de união e junções. As colunas da tabela não podem ser filtradas sem a criação do índice. A consulta maior que e menor que só tem suporte na coluna de cluster. A linguagem de consulta Cassandra não é adequada para fins de análise porque tem muitas limitações. A Netflix usa o Cassandra como seu banco de dados de back-end para seus serviços de streaming. O Reddit mudou do main cache DB para Cassandra em 12 de março de 2010 e teve alguns problemas em maio daquele ano, devido a nós insuficientes em seu cluster. O Facebook utilizou o Cassandra para agilizar seus sistemas de busca de mensagem lançado em 2008. O cluster utilizado tinha cerca de 600 núcleos, armazenando cerca de 150 terabytes de dados. Na época do uso, o sistema conseguia aguentar bem o uso da busca pelos 250 milhões de usuários da rede social. O Twitter também passou a usar o Cassandra no lugar do MySQL. O uso, porém, não é no armazenamento dos tweets em si, mas sim em alguns serviços internos da rede social. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre por que, né, usar o Cassandra. Então, aqui a gente tem algumas das características, né, que são a motivação, né, porque algumas empresas, ou futuras empresas, né, possam estar encontrando aí para usar o Cassandra, né. Primeiramente, né, a gente vai falar sobre a alta tolerância a falhas que tem em Cassandra. Então, no caso de ocorrer falhas, não vai haver necessidade de parar um sistema inteiro, ou de travar, ou de simplesmente não funcionar aquele sistema. A gente tem como exemplo, né, de empresa que utiliza o Cassandra Netflix, né? Por exemplo, na Netflix, o que importa para a Netflix, durante o telespectador estar assistindo nessas séries e filmes, o importante é que a transmissão continue. Não faz muita diferença se 1 ou 2 pixels não funcionem lá, porque não foram corretamente carregados, porque houve algum tipo de falha nesse aspecto. Então, a tolerância a falhas, o que ajuda até na questão do desempenho da transmissão para empresas como a Netflix, que eu usei como exemplo, né?
de alta disponibilidade também o Cassandra. A gente pode ter aí uma infraestrutura de dados, né, um SGDB onde a gente vai conseguir estar acessando 24 horas. Tem alta performance, é uma coisa muito importante, voltando ao exemplo da Netflix, já que lida com o streaming, né? A performance é uma coisa que vai influenciar muito na experiência do usuário. Então o Cassandra oferece essa performance, onde o sistema vai poder ter um bom desempenho aí na função que estiver realizando, né? Também o Cassandra suporta N data centers, um sistema que pode estar conectado a um número, vários no caso, né? A vários data centers diferentes. É altamente distribuído, né? Não tem pontos de falha e também possui a escalabilidade linear. Mas o que significa essa questão da escalabilidade linear? O Cassandra tem uma capacidade, né? E para que essa capacidade seja, por exemplo, dobrada, basta dobrar a infraestrutura. Então, no caso, essa seria uma das motivações, né? De por que as empresas ou por que o usuário poderia estar aderindo aí ao Cassandra. São os pontos fortes aí que vão estar motivando as empresas a estarem usando essa infraestrutura, esse sistema.